A magia em Black Clover é alimentada pela mana, que também é conhecida como poder mágico. Esta é uma composição que existe na natureza e nas pessoas e é a fonte de todos os feitiços mágicos. De modo que existem 3 maneiras pelas quais um mago pode desenvolver suas habilidades mágicas: o talento natural, o trabalho duro ou experimentar uma situação de vida ou morte. Legal! Bem louco! Nesse contexto, destacamos que a mana pode existir na natureza ao mesmo tempo em que também está situada dentro dos magos, que possuem a natureza específica conhecida como atributos. E vale destacar que esses atributos vêm desde o nascimento e são um aspecto que diferencia um mago de outro. Dessa forma, existem 4 atributos principais no mundo de Black Clover: o fogo, a água, o vento e a terra. Ao passo que todos os outros atributos mágicos são derivados desses 4 elementos. Por exemplo, a magia de fumaça é um ramo do atributo vento e a de gelo do atributo água. E ao longo dos séculos, algumas culturas desenvolveram atributos mágicos não naturais ou irregulares, como a corrente, o aço, o espacial ou até mesmo o tempo. Ah, agora eu entendi! Nesse contexto, alguns atributos mágicos são muito comuns, como o fogo e a água, enquanto outros atributos mágicos são excepcionalmente raros, como a luz e o espacial. De modo que o mago pode ter apenas um atributo mágico, sendo incapaz de usar a magia de qualquer outra natureza. Por exemplo, um mago que nasceu com o atributo de magia do elemento fogo é incapaz de utilizar feitiços de outros tipos de magia, como o elemento vento ou mesmo a água. Contudo, enquanto o mago comum não pode usar vários atributos, não há nada que o impeça de usar seu próprio atributo para pré-formar diferentes formas de magia, como a magia da criação baseado em vento ou a magia de cura baseado em fogo, ao passo que o mago comum normalmente usa apenas 1 ou 2 formas de magia, mas magos incrivelmente poderosos podem usar várias formas de magia sem problemas. Da mesma maneira, enquanto a maioria das pessoas pode ter apenas um atributo, alguém que nasce um híbrido de 2 raças diferentes pode nascer com um segundo atributo mágico. E um exemplo disso é Charme, uma híbrida anã-humana que possui uma dupla afinidade por magia de algodão e magia de comida. Bom, outra maneira única de um mago possuir mais de um atributo é se o mago for reencarnado no corpo de um mago que possui um atributo mágico diferente. E um exemplo disso é Yuno, que herdou a habilidade de usar magia de estrela de sua família biológica e magia de vento da família do elfo que reencarnou em seu corpo. Fora isso, não podemos deixar de destacar a hereditariedade. Afinal, a forma de magia e o atributo mágico que o mago utiliza tendem a ser fortemente influenciados pelos seus pais. E exemplos disso incluem Zara, que usou a magia de armadilha de elemento fogo, enquanto seu filho Zora usou a magia de armadilha de atributo de cinzas. Outro exemplo é Acer, que usou a magia de aço para criar uma armadura mágica para si mesma, enquanto seu filho Nozel Silva usa um atributo mágico de metal líquido. E sua filha Noelle Silva cria um terno de armadura mágica com o elemento água. Sei. Além de Yuno, o hospedeiro humano para a reencarnação do usuário da magia de espada, Lich, e da usuária da magia de vento, Tétia, que usa sua magia de vento. Então, se você já está curioso para saber mais sobre essas magias ou atributos elementais, já clica aqui no botão se inscrever e não esquece de curtir o vídeo que me ajuda demais. Enfim, para quem não me conhece, eu sou o Segredo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Segredos Revelados. Magia de fogo é um atributo mágico que permite aos usuários gerar e manipular o elemento fogo, que é um dos 4 elementos da mana. E com isso, o usuário pode usar essa magia sem a necessidade de um grimório. No entanto, para usá-lo em todo o seu potencial, são necessários feitiços específicos, que são armazenados nos grimórios. E devido a toda a sua natureza destrutiva, essa magia é geralmente usada por feitiços ofensivos, assim como esses que estão vendo na tela. Desse modo,
Vale destacar que a magia do fogo é considerada forte contra a magia de Mercúrio, mas fraca contra a magia de água. E como um exímio usuário dessa magia, podemos citar Fuegoleon, um membro da realeza e o primeiro filho da Casa Vermelha do Reino de Clover, que é o capitão do esquadrão Reis Leões Carmesins dos Cavaleiros Mágicos. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Fuegoleon usa esse atributo mágico para manipular o elemento fogo, destacando que ele possui um alto grau de domínio dessa magia, onde ele pode concentrar uma grande quantidade de fogo para aumentar o seu poder ofensivo. Além disso, ele ainda consegue criar várias entidades baseadas em fogo, mas geralmente se inclinando para criar um leão. E o interessante sobre esse personagem é que ele domina a salamandra, o espírito do fogo, um dos 4 grandes elementos da mana, que antes servia a Fana e atualmente escolheu o Fuego Vermelho como parceiro. E com certeza essa foi uma ótima aquisição, afinal, as chamas da salamandra são quentes o suficiente para derreter até mesmo as lanças de prata de Nozel Silva e ferver a magia de água de Noelle Silva. Bom, e já que estamos falando de água, que tal falar um pouco sobre as magias do elemento água? A magia de água é um atributo mágico que permite ao usuário gerar e manipular a água, que é um dos 4 elementos principais da mana. E o legal é que mesmo sem o uso de um grimório, o usuário ainda pode usar essa magia, que é bem forte contra as magias do elemento fogo que vimos anteriormente, mas que tem uma clara desvantagem contra a magia relâmpago. Enfim, alguns exemplos desses feitiços de água são estes que vocês estão vendo aí na tela. Bom, uma ótima usuária dessa magia é Noelle Silva, a segunda filha da Casa Silva do Reino Clover. Ela é uma cavaleira mágica júnior de 3ª classe no Esquadrão dos Touros Negros e foi temporariamente um membro dos Cavaleiros Reais. Noelle usa esse atributo mágico para gerar e manipular a água, geralmente usando essa magia para jogar bolas de água em direção a seus oponentes. Além disso, Noelle ainda consegue manifestar várias entidades aquáticas sempre que ela deseja, e um exemplo disso é o Dragão do Mar. E ainda por cima, ela ainda consegue invocar o Djinni, o espírito da água que serviu a várias outras princesas por diversas gerações, de forma que esse espírito possui uma vasta quantidade de poder mágico, o que lhe dá um grande leque de habilidades com o elemento água. E com essa aquisição, Noelle se torna uma maga do estágio sagrado, que por sua vez purifica a malícia e destrói os demônios. Enfim, o próximo atributo mágico é o vento, que permite aos usuários manipular o elemento vento, um dos 4 elementos da mana, de forma que os seus usuários utilizam a versatilidade do elemento vento para diversos fins, sejam eles em combate ou em situações do dia a dia. Além do que, os feitiços de vento, em sua maioria, são caracterizados pelo atributo da velocidade. Dessa forma, seus usuários podem flutuar ao se envolver em correntes de vento, não precisando utilizar vassouras, permitindo assim que se movam com maior rapidez no ar, desviando de ataques ou simplesmente impulsionando o corpo para cima com um pequeno redemoinho abaixo dos pés. Fora que eles também podem levitar as pessoas e transportá-las consigo. Feitiços com base nessa magia também servem como boa defesa contra ataques, cobrindo aliados com o vento, conseguindo assim até mesmo parar bolas de fogo ou projéteis de gelo. Sua forma de impacto também é grande, sendo suficiente para destruir rochedos e parar avalanches de rochas as triturando. Ao mesmo tempo que em batalha, o mago também pode redirecionar ataques inimigos. Fora isso, magos com afinidade para o elemento vento podem dominar seus derivados como o relâmpago e a fumaça, além de possuir uma habilidade latente de mana sensorial, de forma que é comum que o grimório dos usuários desta magia se manifeste com a aura mágica da coloração verde. Enfim, alguns exemplos de magia do elemento vento são esses que vocês estão vendo aí na tela. De modo que um exímio usuário desse elemento é Iuno, um órfão que foi deixado sob os cuidados de uma igreja após a queda da antiga família real do reino de Spade. Ele é um cavaleiro mágico intermediário de 5ª classe no Esquadrão Alvorecer Dourado, que foi promovido a vice-capitão e, eventualmente,
atingiu o ranking de Grão Cavaleiro Mágico, tornando-se o mais jovem a atingir esse posto. Bom, Yuno usa esse atributo mágico para gerar e manipular o vento. Ele já era proficiente com essa magia mesmo antes de receber o seu Grimório, fazendo uso dela para formar redemoinhos que podiam acabar com seus oponentes em um único golpe. Yuno também pode usar os redemoinhos para levantar e se mover no ar. Além disso, ele domina o espírito do vento, que possui a habilidade de sentir mana nos outros e em seus arredores. Fora que esse espírito é detentor de uma vasta quantidade de poder mágico. Enfim, por último, e não menos importante, temos a magia da terra, que é um dos atributos mágicos que permite ao usuário manipular o elemento terra. Bom, alguns dos exemplos das magias desse elemento são esses que vocês estão vendo aí na tela. Então, como exemplo de usuária do elemento terra, temos Sol, uma cavaleira mágica intermediária de terceira classe do Esquadrão Rosa-Azul dos Cavaleiros Mágicos do Reino Clover. E com o elemento terra, além de conseguir fortalecer seus atributos, ela consegue invocar grandes entidades baseadas em terra. De forma que, até o momento no mangá, foram apresentados apenas 3 espíritos elementais, o fogo, a água e o vento, mas o da terra ainda é um mistério. Então, como você acha que seja o espírito da terra? Acha que ele vai ser bem poderoso? Em quem será que ele poderá se manifestar? Bom, isso não sabemos ainda, mas quem sabe isso não seja revelado nos próximos capítulos do mangá. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e se sim, já vou pedir encarecidamente que curtam o vídeo para ele ser recomendado para muito mais pessoas. E só lembrando que os comentários deste vídeo podem aparecer no próximo vídeo, assim como estão aparecendo nesse. Basta comentar. E se seu comentário for o primeiro desse vídeo, você receberá um destaque aqui nessa fotinha do lado. Meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu!